tuo cuore vedrai l'amore dentro di te, apri le braccia, sarà. Então estamos aqui no cumprimento de nosso dever e no cumprimento de nossa ambição sagrada, digamos assim, de nos colocarmos a serviço do Pai para cumprimento da vontade do Pai no plano em que presentemente nós estamos. Pedimos a tua inspiração, Senhor Jesus, ao nosso irmão Rodrigo, para que ele seja feliz no seu intento de comunicar, e a todos nós, para que sejamos bem-sucedidos no intento de compreender as lições da tarde. Assim seja. As bênçãos de Deus, nosso Pai, Senhor, bom para amoroso, o percurso espiritual do pecado, do nosso purificador espiritual, possamos estar por iniciar os estudos da tarde com o Boa tarde a todos. Com muita felicidade que estamos aqui no dia de hoje. Com tanta agitação e perturbação na cidade, nas cidades, no país inteiro, aliás. E poder estar aqui é muito bom. Agradecemos a Deus. Ok, vamos falar hoje, seguindo o nosso estudo do Livro dos Espíritos, da volta do Espírito à vida corporal, as perguntas 361 a 366. Tá bom, som aí atrás. Vamos lá. Eu vou falar também, depois disso, como ele fala das faculdades morais e intelectuais do Espírito. Eu vou, se nós tivermos tempo, eu acho que sim, falar também de um texto que está no livro Obras Póstumas, que fala do nosso destino com a nossa evolução. Mas aí vamos para frente lá, nós vamos falar sobre eles. A primeira questão, 361, pergunta Kardec: qual a origem, isso é um Kardeczinho aí, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E aí, os espíritos que vieram a ajudar na qualificação respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Eu acho que nós já vimos isso aqui várias vezes, né? Em outros estudos, outros sábados, falando sobre a reencarnação, sobre até o desencarne. E eu acho até que isso já está bem claro para todos nós, que nós somos, eu já falei isso muitas vezes, e tantos outros palestrantes aqui já disseram isso, o professor Humberto é um deles, aliás. Nós somos espíritos que têm um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então, as qualidades morais são do espírito, né? Se tirarem esse corpo aqui agora, não vão fazer nada, o espírito continua. Então as qualidades morais que eu tenho vão continuar existindo, no desencarne vão continuar existindo, né? Então, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, sempre vem do espírito que está encarnado no corpo, né?
questão 301A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? E aí os espíritos respondem: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência dos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, Kardec pergunta, diz, olha, se as qualidades morais, boas ou más, vêm do espírito, então segue-se daí que um homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o vicioso de um espírito mau. A questão aí é que não é assim de um espírito bom e um espírito mau, porque não existe um espírito mau. Ou pelo menos quando a gente fala assim, que é o que os espíritos dizem a Kardec, dá a entender que existe um espírito criado para o mal, ou mesmo que possa permanecer no mal eternamente, o que nós sabemos que não é possível. Nós vimos, inclusive, no dia 2 de fevereiro, numa das perguntas, onde Kardec pergunta se seria possível um espírito permanecer sem querer reencarnar para evoluir, e nós vimos que é impossível, que em algum momento ele é forçado a evoluir. Então, nós sabemos aqui que não tem espíritos voltados eternamente ao mal, muito menos criados para o mal. Vamos lá, 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados, que não têm siso ou juízo e levianos? Ou seja, qual o caráter desses espíritos menos elevados, levianos? São indivíduos estúrdios, desajuizados, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Veja que aqui Kardec não está perguntando dos espíritos que são maldosos, que fazem o mal. Então, os espíritos que são levianos. E se nós vimos lá atrás, no livro dos Espíritos, falando sobre a escala espírita, e fala dos espíritos levianos, que eles não são espíritos maus, mas são espíritos que gostam muitas vezes de brincadeiras, e alguns são maliciosos, gostam de fazer intriga, de provocar briga mesmo, mas que não têm em si maldade, são mais infantis, vamos dizer, do que maus. Então isso tudo, obviamente, vem do espírito, uma qualidade do espírito. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? E aí nós sabemos que não, Nós já vimos anteriormente que um espírito, quando desencarna, ele tem encarnado, ao desencarnar, ele continua com todas as suas paixões, todos os seus desejos. Então não teria como um espírito ter paixões que não são da humanidade. Então, as pessoas que têm apego aos bens materiais, como nós já conversamos anteriormente, que têm apego, por exemplo, as pessoas que gostam da bebida, quando desencarnarem, se tiverem esse gosto muito arraigado mesmo, vão andar atrás de pessoas de encarnados que continuam bebendo. As pessoas que gostam muito do cigarro, que fumam, vão continuar atrás de pessoas que fumam. Então, todos os nossos vícios, todas as nossas qualidades, nós encarnados, quando desencarnarmos, vamos levar. A nossa luta é exatamente para eliminar as nossas más tendências, para que
possamos evoluir, possamos melhorar. Né? Oi. Sim, exatamente. O mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, ou seja, as qualidades morais e as qualidades intelectuais de um homem são do mesmo Espírito, é uma coisa até meio óbvia para a gente, né? E a espiritualidade responde, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Né? Nós já falamos até do processo de reencarnação, o processo do reencarne, e já vimos que existe toda uma programação para um espírito encarnar naquele corpo. Né? Inclusive toda a preparação do corpo para o espírito. Então é meio ilógico até, por tudo que nós já vimos, que um espírito, que dois espíritos pudessem estar encarnados num corpo, né? Até porque se a gente for ver, se formos pensar direitinho, tá, e quando fizer alguma besteira, como de quem é a culpa, né? Ou os méritos da evolução, de quem são, né? Meio complicado isso. 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Ou seja, espíritos que são homens que são muito inteligentes, mas que não demonstram uma evolução moral. E cedem à influência dos espíritos menos evoluídos. Ou seja, e nós vemos isso o tempo inteiro, né, de espíritos que estão em várias áreas da nossa sociedade, espíritos que são extremamente inteligentes, mas que usam a inteligência para, muitas vezes, para o mal mesmo, né? Muitas vezes para roubar, para fazer o mal das pessoas, né? Para levar as pessoas à guerra, a tantas coisas ruins, e são pessoas extremamente inteligentes. E aí, como dizem os espíritos, durante um período o espírito se adianta em ciência e durante outro em moralidade, né? Ou seja, nós temos aí tantos exemplos, né, de espíritos extremamente inteligentes e que caíram por falta da elevação moral. Questão 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes em si, cada um com uma aptidão especial? Então, a pergunta é: o que se deve pensar das pessoas que acreditam, né, ou da opinião de que no homem são encarnados vários espíritos, cada um com uma qualidade? Isso é uma coisa, como nós já vimos lá atrás, impossível, né? E a espiritualidade responde: refletindo, reconhecereis que é absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões. E aí nós sabemos que nós vamos evoluir e nós já temos algumas qualidades. Todo espírito tem, né? Nós temos algumas qualidades, mas que nós estamos num processo de ascensão e que precisamos ter todas as qualidades. Nós estamos destinados e fomos criados para a perfeição. Então nós teremos todas as qualidades. Isso é uma certeza. Todos nós teremos. Nós sabemos já disso, sabemos que
O caminho que nós vamos tomar é o que a gente pode escolher. Agora, que chegaremos à perfeição e a espíritos felizes, isso nós teremos que fazer, nós teremos que chegar. Então, para progredir, o espírito precisa de uma vontade única, ou seja, precisa de aptidão e precisa de vontade única, até porque se fossem vários espíritos encarnados num corpo, como é que seria isso, né? A vontade, como é que seria? Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, um quer evoluir para um lado, outro quer evoluir para outro, e como é que ficaria isso, né? E os espíritos continuam. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. A espiritualidade aqui diz, né, que primeiro não poderia ser essa união de espíritos, esse conjunto de espíritos, como eles dizem, né, como a vontade não existiria, a vontade da evolução. É quando a gente vê até na Terra hoje, em qualquer lugar, quando uma atividade não é de uma pessoa e é distribuída entre várias pessoas, ela acaba não sendo feita, né? Não, porque você faz e ninguém faz. Então, essa vontade, ela precisa ser única de um espírito. Não faz sentido. Eu achei interessante aqui a espiritualidade dizer: curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais, né? Ou seja, uma coisa dessa que faz todo sentido, uma coisa simples, e muito mais simples que tenha um espírito só encarnado no corpo e as pessoas ainda estão inventando coisas que não fazem o menor sentido, né? Tendo essa dúvida. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que? Com relação a Deus. Faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Que lá atrás, né, na Grécia, por exemplo, existiam muitos deuses, né? O pessoal até fala que tinha mais deus do que gente encarnada na cidade, em Atenas. Então, isso é impossível, né? E diz: se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus, né? Então, mesmo quando as pessoas lá atrás acreditavam que cada fenômeno da natureza tinha um Deus, já existiam pessoas que já tinham essa ideia de que existia apenas um Deus. Eu vou mostrar aqui mais uma questão, a 780, que tem a ver com a evolução. E ele diz lá: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E aí os espíritos dizem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre ele segue imediatamente. E aí, a 780A, Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí a espiritualidade diz: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. Ou seja, quando o homem já tem o progresso intelectual, ele começa a saber o que é o bem e o que é o mal.
E a partir daí, ele pode escolher o que vai fazer. E aí entra o nosso livre-arbítrio, para a gente poder escolher o que vai querer fazer da nossa evolução. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E aí nós sabemos disso, né? Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade temos também. Não poderemos dizer, eu fiz isso ou aquilo sem saber o que estava fazendo, né? E aí é onde é cobrado o progresso moral, né? Já temos o progresso intelectual, olha, você já sabe que isso é errado. E aí é onde nos é cobrado. Como é neste caso que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos os mais pervertidos também. Ou seja, Kardec pergunta, como é que pode, né, em que alguns casos os povos mais esclarecidos são os mais pervertidos, né? E a espiritualidade responde, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o adquirem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Então, da mesma forma que isso acontece com um espírito, acontece com uma civilização. Até porque a civilização é formada por espíritos, né? Uma comunidade é formada por espíritos e se unindo ali espíritos afins, eles podem, como diz aqui, utilizar a inteligência, como nós vimos, aliás, né? Isso em tempos passados, né? Eles podem utilizar a inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então nós sabemos já disso. É importante que nós saibamos disso e que nós precisamos equilibrar essas duas evoluções. A gente evoluir intelectualmente e moralmente. Nem só um, nem só outro. Nenhum dos dois sozinhos vão nos levar à frente, né? É claro que em outras questões, e também no livro Consolador, os espíritos em algumas questões falam que é até melhor, lógico, que a gente, se não puder ser evoluído intelectualmente, que seja moral, né? Porque uma pessoa com a evolução moral maior do que a intelectual, pelo menos não vai fazer o mal e vai poder se desenvolver intelectualmente. Já o inverso, nós temos visto diariamente as consequências, né? Tá, aí eu vou falar aqui rapidinho já que falamos aqui da evolução moral e intelectual, eu vou falar da nossa evolução. O que é que nos espera, né? Onde é que nós vamos chegar com essa evolução? Então, na escala espírita, eu vou passar rapidamente aqui por isso, nós temos a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, onde tem a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. A segunda ordem são os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, uns têm ciência, outros sabedoria e bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. E já desfrutam da felicidade dos bons, sentem-se felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. E da primeira ordem, que são os espíritos puros, nula influência da matéria, superioridade moral e
intelectual. E aí, nós estamos em qual dessa? Pois não. Assim, os centros espíritas, as igrejas, o trabalho em si, a moralidade das pessoas, não ajuda o procedimento evolutivo, moralmente das pessoas, os centros espíritas, das igrejas. Certo. A grande intenção maior Sim. é trabalhar a moralidade através da religião junto com as pessoas, justamente as pessoas que têm um intelecto muito. Sim, exatamente. Eu acho que isso aí também contribui para a evolução moral. Exatamente. Então, assim, como eu estou falando é que os centros espíritas, as igrejas, a função deles é trabalhar a evolução moral das pessoas, né? Até porque muitas das pessoas que não têm uma evolução intelectual para evoluir sozinha, né? Isso concordo, né? Uma das funções que nós temos é ajudar o próximo. Exatamente o que você falou, né? Se a moralidade for maior do que o intelecto, acho que fica melhor a pessoa se corromper, fazer mal, fazer uma coisa. Exatamente. A moralidade. Esse assunto é interessante. Fica à vontade. Nós estamos aqui em estudo isso, né? Fica muito clara na exposição de Kardec, ele diz que a evolução moral é consequência da evolução intelectual. Mas, ao mesmo tempo, ele informa que há muitas pessoas evoluídas intelectualmente que são maldosas. Mas nós vamos juntar essas duas informações. Nós vamos juntar essas duas informações exatamente considerando o que nós carregamos no nosso patrimônio, o que nós levamos em nossa mala de viagem. Quando nós vemos uma pessoa avançada em moralidade, sendo ela muito modesta do ponto de vista intelectual, seguramente ela vem de uma encarnação em que teve grande brilhantismo intelectual. Por isso que pôde escolher o caminho do bem. E aí é que está realmente a grande questão. Quando você adquire consciência das coisas, elevação intelectual, você começa a discernir o que é certo e o que é errado. Porque há muitas pessoas que cometem erro na presunção de que estão certas. Então é preciso que haja um grau de esclarecimento nessas pessoas que tenham a clareza, né? Diz assim, olha, isso que você está fazendo não é certo, não é errado. Vocês entenderam bem. Então, eu sou muito modesta, eu às vezes vejo pessoas maravilhosas. Eu dou sempre o exemplo dessas pessoas que são humildes e resignadas com os sofrimentos que se precipitam sobre os seus ombros. Eu tenho encontrado, eu acho que todos nós temos tido muitos exemplos de pessoas assim. Nós mesmos comentamos, como é que uma pessoa tão boa, meu Deus, sofre tanto? Pode parecer até uma injustiça, tá? Mas acontece exatamente que são pessoas que têm essa dimensão. Elas estão encarnadas exatamente para trazer a sua contribuição, né? E admitem, por exemplo, que a dor, que o sofrimento, que a dificuldade não decorrem de um castigo de Deus, mas de uma necessidade de resgate, de maior, vamos dizer, de maior habilitação para o seu espírito, e muitas vezes essas pessoas são missionárias, sem dúvida nenhuma. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa muito modesta, sofrendo lá no sertão, com essa história de seca, essa história de pobreza, né? A pessoa tem vastas, vamos dizer, regiões, vastos campos, e, enfim, uma quantidade grande de
porque estão sujeitas a um ciclo fatal. Vai faltar água, vai faltar feijão, vai faltar milho, né? E falta tudo. E essas pessoas estão produzindo, às vezes, almas, são famílias até numerosas. Aí eu digo, é preciso que haja muito valor, muita moralidade, para que essas pessoas... Deus quer assim, na linguagem simples dela, Deus quer assim, mas, na verdade, isso revela um valor moral extraordinário, consequência, seguramente, de grandes avanços intelectuais do passado. Então, tudo isso depende exatamente do que nós carregamos em nossa mala. Por isso que não podemos perder tempo de avançar nesses conhecimentos. Imagino que, numa tarde como a de hoje, em que nos reunimos aqui, para isso, exercendo uma preferência totalmente diferente da maioria das pessoas, nós poderemos valorizar esse esforço que todos realizam aqui, exatamente para fazer com que as reflexões deste momento possam efetivamente repercutir em benefício de todos nós, a fim de que também compreendamos as dificuldades que se abatem sobre nós. Tenho certeza de que aqui não tem ninguém que, mesmo sendo, vamos dizer, de diferentes escalas, as pessoas que estão aqui, é possível que sejam, mas todas têm as suas dificuldades, as suas dores, os seus sofrimentos. Então, é necessário que nós conversamos disso, é a nossa bagagem. Trazemos necessidades de resgates espirituais que são oferecidas oportunidades. E muitas vezes, não é a generalidade, mas esses espíritos de alta envergadura moral estão realizando verdadeiras missões no planeta. São missionários. Por quê? Porque vêm realmente de experiências muito bem sucedidas, inclusive na área intelectual. Desculpem essa intervenção, mas é interessante. Estas reuniões, aliás, para mim, elas são apaixonantes exatamente por causa disso. Né? Deveremos extrair todos os motivos para avançarmos. Né? Isso aí coloca, né, no primeiro plano, o problema do bem e do mal. E no segundo plano, exatamente, o problema do adiantamento intelectual e do adiantamento moral. Então, são duas questões que devem ser bem conhecidas, bem aprofundadas, exatamente para que nós possamos levar o máximo de benefício desse esforço aqui. Muito bom. Ok, então continuando, os espíritos da primeira ordem são os espíritos puros. Nós sabemos que nós estamos aqui, fazendo um esforço grande, né, para nos melhorarmos. Lembrando que nos espíritos da terceira ordem tem vários tem várias subdivisões, né, de segunda ordem e primeira ordem. Tá? Então nós estamos aqui na terceira ordem, nos espíritos imperfeitos, e estamos na luta para sermos espíritos bons um dia. Vamos lá então. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. E aí, Kardec diz que não se pode fazer uma divisão certinha dos mundos, porque existem vários graus, né, de adiantamento dos mundos. Não é assim, olha, esse aqui é um planeta de prova e expiação, esse aqui é regeneração, esse aqui... Ou seja, tem vários graus nisso aí. Agora, ele pegou
os picos, né, para classificar. Né? Então não se pode fazer uma classificação absoluta, mas ele, como precisava didaticamente criar uma classificação, e aí ele diz, uma classificação absoluta contudo, não se pode fazer uma classificação absoluta. Contudo, em virtude do estado em que se acham, na destinação que trazem, dividimos-los de modo geral como segue. E aí ele colocou lá, mundo primitivos, são destinados às primeiras encarnações da alma. Eu não vou detalhar isso aqui, porque eu quero chegar num ponto mais à frente, tá? Só para relembrar isso aqui que nós já vimos, né? Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Nós estamos aqui no mundo de expiação e provas, e estamos num processo agora, né, de transição para o mundo de regeneração. Isso tudo, nós só chegaremos a um mundo de regeneração com a nossa evolução moral e intelectual. Evoluímos muito intelectualmente, muito mesmo, sobretudo no último século, mas intelectualmente, moralmente não tanto, né? Não tem acompanhado, a evolução moral não tem acompanhado a evolução intelectual. E nós estamos nesse processo de transição e que exige realmente que nós nos melhoremos moralmente. E aí, eu vou falar de um texto que está no livro Obras Póstumas, chamado A Nova Geração, onde ele fala exatamente do que falou um pouco o professor Humberto, citando os espíritos que vieram em missão. Quer dizer, fala também disso, mas das características do nosso planeta agora, do que nós estamos passando nesse momento. Né? Então, nesse texto, A Nova Geração, diz lá, vou dar uma corridazinha aqui, porque senão não consigo fazer tudo. Então, um espírito, aliás, diz, a Terra, ele assina a si mesmo, tá? A assinatura dele lá é um espírito. A Terra freme de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam porfiadamente por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que há de pensar. Desconhecido o fogo a devora. Elas serão libertadas porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve e Deus conta seus filhos. Então, nós estamos, como ele fala aqui, onde vários primeiros, os espíritos estão, muitos sem saber o que está acontecendo por conta da carne, onde o espírito até sabe, né? Onde ele diz, a carne interdita não sabe o que há de pensar. Desconhecido o fogo a devora. E muitos espíritos estão querendo participar desse momento, como nós, e que pedimos por isso, mas que vamos ver isso mais para frente. Ele diz, uma eternidade está a ponto de expirar e uma eternidade gloriosa vai despontar em breve. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano e os espíritos de escola que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos
em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. E diz: que digo, muitos se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco, quando o Espírito, com uma acha de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Ou seja, as coisas antigas, os conceitos antigos, estão todos, e é uma verdade, desmoronando, caindo. O homem está percebendo, nós todos, percebendo que não adianta a gente querer as coisas só para nós, né? Trabalhar só pelo nosso, para a gente em particular, onde o próximo não tem as condições mínimas de vida. Então, nós sabendo disso, estamos começando uma modificação. Vamos para frente. O velho mundo carcomido estala por toda parte. O velho mundo acaba e com ele todos esses velhos dogmas que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Espíritos valorosos, cabe-vos a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós que em vão quereis escorar o velho ídolo, atingido de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Então, ele diz aqui que nós temos, né, que raspar o ouro falso, ou seja, abandonar as crenças antigas, né, da valorização somente das coisas materiais e trabalhar pelas coisas espirituais de fato. E ele segue: rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais, participem dela os vossos irmãos, como vós mesmos. O dia chegou, a terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz, que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Então, esse aqui é um dos textos que está lá em Obras Póstumas, e nós vamos ver um outro. Esse aqui era a nova geração, e vamos ver agora um outro intitulado A Regeneração da Humanidade, também em Obras Póstumas, onde ele diz: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já vos dizemos, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais no globo se hão produzido em todas as épocas, e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. O Espírito diz aqui primeiro, os tempos são chegados, mas ele diz: não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio. Muita gente tem falado, né, estamos na época da regeneração, e até nos últimos dias eu vi mensagem rolando aí no WhatsApp de cuidado, não saiam de casa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tem isso. Não vai ter um novo dilúvio, nada vai aparecer do céu para modificar tudo e acabou. O que tem acontecido, e ele diz, revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e se ainda produzem. Então isso aqui é normal. Ele diz: não são esses os sinais dos tempos, né? Ou seja, não representam os sinais dos tempos. Vamos para frente que ele
vai já falar quais são os sinais dos tempos. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis. E os que vos anunciarem estarão enganados. Então, mais uma vez, como ele diz, não olheis para o céu em busca dos sinais precursores. Né? Nada, nenhum milagre vai acontecer. E os que vos anunciarem estão enganados. Então, mais uma vez, esqueçam essas histórias de meu Deus, a data limite está chegando, e se eu não for um Chico Xavier daqui até lá, eu não sei quando é, mas parece que é junho, julho, abril, agora de 2019. Se eu não me tornar um Chico Xavier daqui para lá, eu serei abduzido para outro planeta. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. O que? Os sinais dos tempos. Não sentis que como o vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos, o mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados num ponto intermédio. Assistis à partida de uma e à chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Ou seja, nós estamos assistindo à transição, mas pela partida de alguns espíritos já ainda revoltados, ainda sem querer mudar, e assistimos à chegada de espíritos mais inclinados, e às vezes até bons mesmo, mas mais inclinados à mudança. Né? Até nós mesmos, espíritos que já caímos algumas vezes até já no movimento espírita, e caímos e somos chamados ao trabalho, a essa época da transição, a cooperar com a transição. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e razão, em geral precoces, juntas ao sentimento do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, primeiramente, aqui, os espíritos dizem a Kardec: a inteligência e razão, sentimento do bem e crenças espiritualistas é que formam um sinal de adiantamento anterior. Então tem muita gente hoje que nasceu um filho, hoje, eita, pronto, ó, chegou a reencarnação de Pedro. Calma, calma. E aí o menino vem, bagunça a casa, faz não sei o que, não mexe não, que ele é um espírito elevado, deixa ele. Esqueçam. Eduquem seus filhos do mesmo jeito que sempre fizeram. Ele não trará, ou os espíritos elevados, eles não trarão esse comportamento de fazer bagunça. Também não vai ser um santo não, tá? Calma. Mas eles não trarão uma mudança, como é que eu digo,
no comportamental, uma criança é uma criança. Né? Agora, essas aqui são as características que trazem de um espírito que é mais elevado. Né? Ou seja, inteligência e razão geralmente precoce, sentimento do bem e crenças espiritualistas. Estão encarnados em todas as faces do globo, em todo o planeta, para ajudar nessa modificação. E aí ele diz também, não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que já têm progredido. Ou seja, só espíritos que vieram de outros planetas, ou só os puros, perfeitos, vão estar aqui. Não. Né? Os espíritos, ou como nós, que já estamos pensando assim, eita, a gente precisa mudar, vamos mudar, estamos nos esforçando, somos convidados, como já falei, a fazer parte dessa mudança. Eu vou adiantar um bocado, que nós chegamos na hora. Tá. E como se não se operasse com bastante rapidez e a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estão riscadas do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Ou seja, ele fala aqui que os sinais, verdadeiros sinais dos tempos são a multiplicação do suicídio, a loucura atingindo grande número de homens, grande quantidade de homens, e muitos são riscados dos números dos vivos antes da morte. Nós temos visto isso bastante, né? O número de suicídio aumentando, nós todos, né, tendo todo tipo de doenças mentais, né, tendo problemas, dificuldades mesmo. E isso está acontecendo por uma questão muito simples. Nós estamos num período de transição. Nós estamos numa mudança muito grande. E toda transição causa um sofrimento. Você pega um bebê que está crescendo os dentes, ele fica agoniado, né? Você pega um adolescente que está naquele período que nem é criança, nem é adulto, e sente dificuldades por conta disso. E nós estamos hoje sem querer mais viver as coisas atrasadas do mal, né? Mas ainda não estamos totalmente convertidos ou educados moralmente para o bem. Nós vemos ainda muitas contradições no nosso dia a dia. A gente às vezes não quer a corrupção, mas pratica atos de corrupção pequenos, mas pratica. Então nós estamos ainda nesse período de transição. Mas esses são os verdadeiros sinais dos tempos. E não temos que nos preocupar com isso. Temos que andar, olhar para frente, né? Não ficar vendo os erros do passado e seguir em frente. Ele diz, o mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura um século. Vamos lembrar que essa mensagem foi dada em 1866, há um século, né, ou seja, 1766 a 253 anos. Então muita gente diz, o período de transição começou no ano 2000. Não, começou no ano que estou tentando adivinhar a data. Na verdade, essa transição é um período gigante, né, que começou lá atrás e vem caminhando. O importante é que nós saibamos que fazemos parte disso e precisamos adiantar. Ele fala aqui que estamos já
período de melhora de fato, mas aí eu vou finalizar trazendo uma parte que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que está no capítulo A Pátria do Evangelho. Elio é um espírito que é um dos assessores de Jesus na organização do planeta Terra. E o que acontece é que Jesus vem, depois das cruzadas, ao planeta Terra, e quando chega, vê aquela bagunça ainda, e ele diz ali, muito me angustia ver o que os espíritos, a fase que os espíritos ainda estão, né? Por tantas guerras, tantos homicídios por conta do meu nome. E ali fala para Jesus, ó, vamos então, tem uma área do planeta que ainda está com espíritos inocentes e iniciantes que podem receber a sua doutrina, Senhor. E ele diz, onde está essa área? E eles vêm para o Brasil e aqui ele diz, o Brasil ainda não tinha sido descoberto, claro, e Jesus diz a Elio, tu te corporificarás numa das nações, ou na menor nação da Europa, e trarás o pessoal para cá. Ok. E Elio se incorpora, ou nasce, como o Henrique de Sagres, infante Henrique de Sagres, que funda a escola de Sagres e deixa as ideias de que existiam essas terras, né? De que existiam essas terras aqui na América do Sul. E aí o que acontece? Depois que Elio reencarnou, desencarnou, e ele já no plano espiritual, quando depois Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, Elio olha e diz, e fica com medo por conta da pirataria. E diz, mas Senhor, como é que vai ser? Como é que essa nação vai resistir com tanta pirataria e com tanto ódio ainda? As outras nações virão para cá, tentando prejudicar os nossos trabalhos. E aí, Jesus diz a Elio, Elio, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu sol santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. Pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Então, meus irmãos, eu quis trazer isso hoje, porque eu vejo muita gente, até no meio espírita, preocupado, e meu Deus, o mundo está para se acabar, e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, gente, calma, tranquilidade, né? Estamos passando por um período difícil, sim, mas tudo isso estava programado. Será que é a primeira transição planetária que Jesus participa? Será que o mundo está entregue, o planeta Terra está entregue aí ao léu e vamos ver o que é que vai dar? Não. Isso tudo que estamos vivendo hoje poderia ser resolvido por uma canetada só. Jesus mandar reencarnar 20 ou 30 espíritos super evoluídos aí, está resolvido o problema. Mas e nós? O que é que nós faríamos? Qual seria o nosso papel, o nosso mérito numa situação dessa?
Não. Nós estamos aqui para ajudar nesse processo de transição, para que tenhamos méritos, façamos o nosso trabalho, né, com tranquilidade, com fé, perseverança e fé em Deus. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui juntos neste dia de tanta agitação no nosso país. Que possamos sempre estarmos ligados ao alto, à tua doutrina, Senhor. Possamos sempre estudar e evoluir sem medo, sem temor, pois que sabemos que tudo está em tuas mãos, os cuidados com o nosso planeta, com a nossa evolução, que nós temos um trabalho importante a fazer, o da autoiluminação, para que assim, através do nosso exemplo, os outros irmãos menos esclarecidos possam seguir conosco. Abençoa todos nós, que tenhamos sempre fé e perseverança. Que assim seja. Nós, bens da permissão de Deus, possamos dar por concluído o estudo dessa tarde, desejando a todos uma feliz